Olá, então, eu vou resolver aqui uma questão de recalque em areias por Schmertmann, e nesse caso é uma sapata, é quadrada, então o B e o L são 3 metros, que já foi dado, e o do solo é 0,2 MPa, ou seja, 200 kPa. Então, a questão é essa sapata com esses SPTs aqui, e com areia medianamente compacta. Então, a primeira parte do exercício é que a gente resolve essas questões aqui, que é basicamente fórmulas. Então, primeiro é o Q, que é o gama do solo vezes a altura, ou seja, da sapata até o topo, ou seja, 2 metros aqui. Cada SPT tem 1 metro, então 2 metros. Que nesse caso, então, tabelado é 17 vezes 2, 34 kPa. O asterisco é o do solo, que foi dado, menos o Q, recém-calculado, que é 200 menos 34, que dá 166 kPa. Temos o C1 e o C2. O C1, então, é essa fórmula aqui, que fica 1 menos 0,534 dividido por 166, que dá 0,9. O C2, então, como a gente quer o recalque imediato, então o T meio que seria 0, mas não existe logo de 0. Então, a gente tira essa parte, então fica 1. Então, o C2 é igual a 1, que seria o recalque imediato. A segunda parte da questão vem outras fórmulas. Então, temos o Z, que vamos usar nas fórmulas, que é B, que é a menor parte, que é a menor distância da sapata, que nesse caso B é igual a L, que é igual a 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, a cota dele vai ser menos 3,5. Por quê? Porque é os 2 metros da sapata mais 1,5 que a gente calculou. Então, esse é o Z, 1,5 metros. Então, temos o V, que é o Q mais Z gama. Então, é o 35 mais 1,5, que é o que a gente calculou agora, vezes o gama, que a gente já sabe, 17, que dá aproximadamente 60 kPa. O IZ máximo, que é muito importante, então, fica 0,5 mais 0,1, 166 dividido por 60, que dá aproximadamente 0,67. Bom, então nós temos o ES, então, que é αKN, o N é o do NSPT. Como nós temos só uma camada, que é de areia medianamente compacta, então vai acabar sendo igual para todos. Mas caso tivesse mais de uma camada, por exemplo, areia siltosa, teria que fazer o ES para cada camada, certo? Então, esse alfa e esse K é tabelado, então nós temos alfa igual a 3, K igual a 0,9, nós temos o N do NSPT. Então, isso vai dar 2,7 vezes o NSPT da camada que a gente vai calcular depois. A gente vai usar isso depois no exercício. Então, a próxima camada é calcular o triângulo, vamos dizer assim, do método, que seria esse aqui, que eu já fiz ele mais ou menos previamente. Então, como que ele é feito? Vocês já podem ter uma noção, esse valor aqui de 0,1 é sempre o mesmo, é sempre 0,1 aqui, certo? Nós temos essa questão aqui, que é o do IZ máximo, de B dividido por 2, e aqui bem na ponta B2B. O IZ máximo tinha dado 0,67. Então, aqui, onde é o IZ máximo, IZ máximo, nós temos 0,67. Isso vai mudar para cada exercício e lembrando que esse 0,1 continua sendo o mesmo. Então, o próximo passo do exercício é ver o IZ de cada camada, que depois a gente vai fazendo uma tabela. Só que a gente tem dois tipos. A gente tem o Z para menor que B dividido por 2, que é onde tem o IZ máximo, e nós temos depois do IZ máximo, neste caso, que é entre o IZ máximo e 2B. Então, como o Z, na verdade, deu 1,5 e o B é 3, então, como B é 3, 2B dá 6. Então, 2 mais 6 menos 8, certo? Então, aqui,
Para antes do IZ máximo, a gente usa esta fórmula aqui, tá? Então, aonde a gente vai usar essa fórmula? A gente vai usar essa fórmula nesta parte aqui, antes do IZ máximo. Essa caneta, tá? Neste caso, a gente só vai ter uma camada. Como a gente pode ver que o NSPT daqui são iguais, a gente não vai precisar calcular mais de uma vez essa fórmula. Mas caso tivesse mais camadas aqui, com diferentes NSPT, a gente teria que usar essa fórmula mais de uma vez. Mas nesse exercício a gente só vai usar uma vez. E depois do IZ máximo, a gente tem essa aqui, em azul, que é para todo o restante. Então, como se a gente tinha essa fórmula aqui, na outra fórmula a gente vai usar nesse espaço aqui. Então, agora que eu já expliquei todas as fórmulas que a gente usa nesse exercício, a gente precisa dividir em camadas esse triângulo aqui. Vou chamar de triângulo. Então, como a gente divide? A gente divide pelos NSPTs ou SPTs diferentes. No exercício que eu estou usando de referência, ele usou cada metro praticamente como uma camada. Mas tu pode se ver quantas camadas tem pela diferença de NSPT. Então, no exercício que tem, ele dividiu em 6 camadas. Como é que ele dividiu? Como aqui tem 12, é o mesmo NSPT, ele pegou daqui, até o IZ máximo, como uma camada. Então, aqui ele pegou uma camada. E sobrou esse 12 aqui, né? Até aqui é 12. Então, essa aqui, de meio metro, digamos assim, seria a nossa segunda camada. E daqui até aqui, a gente vai... Vocês podem ver que cada metro para baixo tem um SPT diferente. Aqui tem o mesmo, mas igual ele separa. Então, eu vou separar também, tudo certo? Então, para cada metro, ele separa. Então, nós temos a terceira camada, a quarta camada, a quinta e a sexta. Então, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Então, para Schmertmann, a gente faz essa tabela aqui, que é o número de camadas, ΔZ, que é a altura de cada camada, o IZ, que a gente vai usar aquelas fórmulas que a gente viu desses asteriscos coloridos aqui, o NSPT, que ele dá, então é só trazer da imagem para cá, o ES, que é aquela fórmula que a gente tinha calculado de 2,7 NSPT, então é só calcular, e aqui no final é uma fórmula que a gente vai usar os valores que a gente conseguir aqui. Então, aqui é a altura da camada, então a gente dividiu em camadas, né? Se lembra de cada uma. Então, como é que fica? Aqui, nós temos 1,5 metros, que dá 1.500 milímetros. Aqui nós temos meio metro, porque daqui até aqui a gente só usou metade dessa camada aqui. E para os outros é 1 metro. Então, por isso que aqui tem 1.500, 500 e depois o resto é 1.000 milímetros por causa da nossa divisão de camadas. Então, aqui eu já completei a tabela, mas depois vocês vão completando conforme vocês forem fazendo o exercício. Eu vou calcular essas 3 camadas aqui. Então, a camada 1, que era com a nossa fórmula amarela ou laranja. Então, na camada 1, então, a gente usa aquela fórmula, que então é 0,1 mais 2 vezes 0,67 menos 0,1. E nesse caso, os Z's das camadas, de todas as camadas aqui, esse Z vai ser do início da sapata, por exemplo, a camada 1 é do início da sapata até a metade da camada. Então, da camada 1 vai ser essa distância, que é 1,5, metade de 1,5. Nessa aqui vai ser até aqui, essa distância toda aqui. No 3, vai ser a distância da sapata até a metade da camada 3. Então, substituindo aqui, e o 3, que era o B, vai dar 0,385. Na camada 2, a gente já usa a outra fórmula, então é 2/3 de 0,67, 2 menos, isso aqui é o Z, então é 1,5 da camada anterior mais metade da própria camada, e vai dar esse resultado a camada 3 também. Então, vai dar 2/3, tananana, e aqui, então, é a camada 1, camada 2, mais metade da camada 3, que vai dar esse resultado aqui. Então, aqui no IZ, então vai ser 0,38, arredondando,
0,63 e 0,52. Então, com isso, a gente completa a nossa tabela. Eu não fiz os cálculos dessas aqui, mas dá esses resultados aqui, caso vocês queiram fazer. Então, aqui depois vocês multiplicam e dividem, vai dar esses resultados aqui. E no final, tu tem que fazer a soma deles, que nesse caso deu 57,97. Então, feito isso, aquela tabela, a gente vai para o final do exercício, que então a gente calcula definitivamente o recalque, que é o ρ. O ρ, então, é C1 vezes C2 vezes o asterisco aquele, vezes o somatório daquela fórmula, que é esse resultado aqui. Então, substituindo os resultados que a gente já tinha calculado, 0,9 C1, 1 de C2, o asterisco, nesse caso, é em MPa, e lá estava em quilopascal, então a gente passa, fica 0,166, vezes o 57,97. E isso vai dar 8,7 milímetros. Então, esse é o nosso recalque final pelo método de Schmermann. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu não tinha encontrado nenhum vídeo que explicasse ou nenhum exercício resolvido. Então, desculpa pela qualidade, estou fazendo pelo celular e estou segurando ele enquanto eu explico. Eu espero que tenha ajudado e bons estudos e boa prova para quem estiver estudando.